Bezerra de Menezes, espírito que habitou junto de nós e que muito fez pela humanidade, pelas pessoas que faziam parte do seu contexto social, ajudando além da própria profissão, que ele era um médico. Então, é alguém de uma alta envergadura de elevação espiritual, o qual rejeitou ir para um sistema mais evoluído, dizendo que enquanto tivesse sofredores na Terra, ele não se abstaria, não se distanciaria, dá para se dizer assim, desse planeta. E optou por ficar como um benfeitor espiritual, auxiliando sempre. Então vejam o que essa lição já quer nos mostrar. O quanto devemos fazer uns pelos outros, no sistema onde nós estamos. E precisamos melhorar a voz para poder falar. Astronautas que estiveram em expedição na Lua afirmam que observaram-se a Terra do espaço, as fronteiras e barreiras existentes entre os países não podem ser vistas. O que se pode ver é o globo uniforme. Embora sabendo que ele é cheio de divisões, foram erguidas pelos homens e que nos fizeram perder o sentido de que todos somos filhos da mesma terra. Todos habitamos o mesmo lar. Todos moramos na mesma casa. As fronteiras são marcos que os homens construíram e não muros intransponíveis que nos diferenciam pela origem geográfica, pelo credo religioso ou pela cor da pele. O que a gente nota, é claro que toda essa humanidade, hoje a gente estava falando justamente sobre isso, que na verdade somos todos irmãos, embora em países diferentes, crenças, cores e tudo mais. Mas ao longo dos tempos a gente viu tantos que transporam, saíram até da sua zona de conforto de um país mais tranquilo para abraçar uma causa de auxílio. Quantos saíram aqui mesmo do Brasil e foram para lugares bem penosos de ver as criaturas viverem e abraçaram causas, tiveram seus sonhos de realizações íntimas satisfeitos, de fazerem algo. Então isso quer dizer um pouco desse sal da terra que nos quer mostrar essa lição de hoje. Porque todos nós nos devemos ser solidários com as dificuldades uns dos outros. Porque cada um carrega dentro de si muita situação a ser melhorada, a ser equilibrada, a modificar algumas ideias, e sem falar de energias que geram tantas situações, dores, desilusões desse mundo. Então todos nós precisamos muito, até digo urgentemente, ser esse sal que dá o sabor exato, que dá aquilo que o outro precisa. Porque a gente sabe que se nós fôssemos mais solidários a ponto de fazer o mesmo que a gente faz com os nossos bem próximos, a gente se falou hoje, e o nosso circuito é muito estreito do sentimento de amor, no sentido que nós entendemos na evolução que nós estamos. Ele não se estende muito longe do
nosso convívio, das pessoas mais queridas, da família, dos filhos, dos pais, dos avós. Então isso que a lição vai querer nos mostrar e nos ensinar um pouco no dia de hoje. Que devemos ou não devemos ajudar sempre que possível, ou além das nossas possibilidades. Porque o nosso circuito egoístico, ele é muito estreito. A gente não vai muito além, ou vai com timidez, né, auxiliar. Tem muito receio. Precisamos desenvolver esse olhar dos astronautas, a passar o olhar à Terra como a casa de todos, vendo a humanidade como uma só família. Dessa forma, não haveria mais estrangeiros, nem refugiados, pois entenderíamos que todos pertencemos à comunidade terrestre. Certamente por isso o astronauta Edgar Mitchell, ao retornar da missão Apolo 14, afirmou: fomos à Lua como técnicos, voltamos como humanistas. Vejam o quanto deve realmente tocar um ser, de ver a grandiosidade e não ver a separação. Hoje a gente vê um circuito bem estreito para a gente viver, com as perspectivas em relação a nós mesmos, às vezes não sai do círculo onde a gente vive. Existe muita a coisa a ser feita. Então nós podemos mais e podemos abranger. Claro, somos pequenos. Às vezes não temos condições de ir até o encontro daqueles que estão necessitados. Tantos processos dolorosos se dão ao mundo afora. Os países da guerra estão em guerra, por exemplo. Não temos muitas condições de auxílio, mas temos a condição mais fácil de se fazer como fizemos por eles. Imaginem o quanto é doloroso estar sendo ameaçado a qualquer momento, né? De tantas coisas que ocorrem, bombas e tudo mais. Qual o auxílio que nós podemos ofertar para eles? É a projeção mental, a energia boa, a prece pelos necessitados. Se a gente se sensibilizasse um pouco mais, a gente faria mais periodicamente essas preces diariamente, pensando naquele que mais precisa de nós mesmos. É algo que a gente não pensa, mas nós poderíamos estar auxiliando a cada momento do dia, ou sempre que necessário, lembrar, nesse momento alguém está mais necessitado que eu. Eu posso até estar passando por algum tipo de dificuldade, mas nenhuma me ameaça a minha própria família, né? O estilhaço, porventura, de uma bomba que possa cair a qualquer momento. Então isso remete à nossa responsabilidade enquanto seres que queremos ser melhores. Porque até então a gente tem as nossas ações muito centradas nas nossas necessidades. O que eu preciso? Eu preciso para melhorar da minha situação material, ou o que socialmente eu preciso, e o que os nossos irmãos estão precisando. Ou na mesma sociedade onde nós estamos, há pessoas que estão com dificuldades maiores que as nossas. Mas lá, nesse momento, deveria ser a nossa atenção. E falo isso com propriedade. Sempre os benfeitores vêm ao final do trabalho e pedem muita prece pelo nosso planeta. Se pede muito, eles seguidamente estão insistindo. Façam prece pelo planeta, porque tudo pode ser mais amenizado
à medida que mais energia boa se coloca. É assim no ambiente de trabalho, é na nossa família, é no município onde a gente está vivendo. Tudo melhora a partir de que a maioria, ou aqueles que têm uma fé mais praticada, eu digo, porque robusta todos nós temos. Não é? Todos nós temos uma fé e temos uma capacidade energética de fazer a diferença na vida onde nós estamos inseridos. Ninguém é melhor que ninguém. Só aquele que se dedica mais, que começa a produzir, trabalhar mais, vai produzindo de melhor forma, recebe mais auxílio, mas todos nós podemos. E isso não é somente um agente gerador de benesses para aquele ponto, mas primeiro passa por nós, passa pelo circuito que a gente fez parte. Então, todos são beneficiados à medida que a gente se condói e busca auxiliar. Podemos sim, projeção mental positiva para que as melhores resoluções ocorram futuramente e não se deter no aspecto dificultoso. Né? A gente vê tantas pessoas que gostam, mas isso é por conta da natureza nossa, de falar sobre isso, por aquilo que aconteceu, mas vamos buscar a nossa responsabilidade perante esses irmãos. E em qualquer dificuldade a gente ser um agente. Em vez da crítica, justificar o porquê disso, o porquê daquilo, é nós sermos atuantes, é auxiliar, é levar o pensamento e projetar o melhor possível. Porque imaginem nós na mesma situação. Não seria desesperador para a estrutura que nós temos viver? Mas hoje a gente sabe que cada um está no lugar que deve estar. É certo? Também é um aprendizado, com certeza, mas mais duro do que o nosso. Então, às vezes, a gente deveria valorizar mais a oportunidade da onde a gente está e da forma que a gente está vivendo. É muito amena. Eu já comecei a notar nos últimos tempos, só de usufruir de uma boa saúde, por tantos processos que a gente vê, tanto criança como adultos, quanto maior a cidade, mais a complexidade, tantas coisas que a gente nem imagina que existem, estão ali lutando pela vida, e às vezes nós estamos nos detendo, não em pequenas coisas, e aí eu seria injusto de falar isso, porque cada um cria as suas convicções e ninguém deve feri-las. A gente deve ver como é que nós estamos conduzindo. Será que as provas que nós estamos passando são duras demais? Ou nós não estamos encarando da forma que deveríamos? Ou não estamos fazendo um pouquinho daquilo que viemos fazer? Por isso sentimos o peso. Porque aquele que alivia as dores e tenta amenizar a dos outros, geralmente não sente as suas próprias. Né? Ele é amenizado porque quanto mais a gente pensa na gente mesmo, mais a gente cai em si próprio. À medida que a gente abrange, que a gente passa algo pelos outros, a gente se sente mais fortalecido. Bem que nós poderíamos expandir as paredes do nosso lar, sair do nosso casulo para ver que além do aconchego da nossa família biológica, há irmãos que dormem ao relento, que comem sobras do lixo da nossa casa, que não possuem sequer um analgésico e que muitas vezes nem nós, nem nos templos religiosos são admitidos. Vivem como indigentes e
que estamos fazendo dela. Muitos irmãos nossos estão morrendo de fome, morrendo por doenças perfeitamente tratáveis. Aqueles que são sacrificados pelo preconceito, seja ele de que espécie for. Sempre que eu leio um parágrafo, quando eu estou estudando um tema para nós trocarmos as impressões, as ideias, sempre vem dentro de um contexto que vem uma imagem. Então a gente vê uma cidade pequena como a nossa, com São Borja, a gente não vê muita coisa. Mas algumas vezes que eu cheguei de madrugada em Porto Alegre, buscando auxílio para a saúde, eu via debaixo dos viadutos várias e várias pessoas dormindo ao relento, amanhecendo ali uma normalidade. E o que mais me tocou ainda foi um cadeirante vivendo nessa mesma situação, com todas, eu acho que até de certa forma uma debilidade mental, e ali naquele circuito estreito ali vivendo. E aí a gente não consegue conceber como é que se consegue viver daquela forma. Então tem muita gente vivendo fora dos padrões. Imagine a gente com uma pequena dor já tem um analgésico. Dependendo da dificuldade, se carrega na carteira, né, para ter ali, para não sofrer as dores, dá para se dizer assim. Se trata-se tudo, e ali não tem o mínimo. E quantos, até pensei nisso também, entregues à própria drogadição, né, que leva a criatura por esses caminhos. Então sim, tem muita dificuldade, e o auxílio que a gente pode dar é levar o bom sentimento, a compreensão, não a condenação, porque estão num aprendizado mais difícil, né? Mas não cabe a nós o julgamento. No lixo, a gente vê, isso a gente já vê numa cidade menor, quantos catando ali o seu próprio sustento, né? Mas é o processo de cada um. Nós precisamos refletir o que nós estamos fazendo, o que nós podemos acrescentar de bom, amenizar a situação do outro. Isso seja a palavra, seja um alimento, seja o que for, está ao nosso alcance. Que a gente tem quase tudo. Eu digo quase porque falta uma vontade maior dentro de cada criaturinha que somos nós aqui, de fazer a diferença aonde a gente está. Porque para viver melhor tem oportunidade também. Uma qualidade de vida, não somente material, uma edificação material, um poder aquisitivo melhor, mas um fortalecimento interno capaz de superar as próprias dificuldades que tem e que se criou ao longo do tempo dentro de cada mente, cada coração e cada espírito, porque ele carrega toda a bagagem da trajetória que nós já tivemos e às vezes ainda nos damos em conta dos preconceitos antigos que carregamos, tanta coisa que não foi ajeitada dentro de nós. Falamos hoje um pouquinho no estudo sobre o ressentimento, as mágoas que não são equacionadas, as culpas que não descarregamos, não tiramos esse peso da nossa consciência. E aí vamos carregando e não vamos deixar que o sentimento melhor chegue, se estabeleça para dar saúde, porque muita da falta de saúde nos tempos atuais é por falta do sentimento do amor, porque o amor não se instala aonde há ressentimento, aonde há raiva, se distancia, adoece o corpo, seja o que for, façam os seus esforços para que esse sentimento venha e nos dê essa
expressão. Eu sempre mostro, faço um gesto, mas não está somente para cima, está em toda parte. Esse amor do nosso Criador que possibilita essa vida nas melhores condições. Se elas estão publicadas no momento, é por conta nossa, daquilo que ainda a gente não fez, o que ainda a gente não buscou ou não aceitou. Porque a não aceitação ela é tirana na nossa vida. Ela traz consequências danosas no futuro se não ajeitadas dentro de nós. Vamos tirar todo esse peso. Já é um peso excessivo que carregamos das provas que viemos para essa trajetória. E nós não nos fortalecemos com um bom sentimento, tendo a boa aceitação. Como nós temos da escada, vamos ter que abreviar. Eu coloquei parênteses aqui para nós não deixar passarmos esse trechinho. O que tudo isso quer dizer? O que a lógica da reencarnação quer nos ensinar? Dentre outras coisas, que somos cidadãos planetários, que nosso lar é o mundo inteiro, que as diferenças não nos separam, que precisamos viver com alteridade, isto é, com a capacidade de compreender as diferenças e conviver com elas, respeitando todo o indivíduo como um ser humano, digno de amor e compreensão, porque queiramos ou não, ele é nosso irmão. Então a gente vai conviver com essas diferenças e todos nós aprendemos uns com os outros. Até a diferença difícil aquela de equacionar as ideias e tudo mais, mas é nosso irmão. E aqui remete também um dos processos mais dolorosos, que fala de todas essas mágoas, esses sentimentos, que é o sentimento do perdão, que deveria estar como uma receita para o melhoramento, e que todos se recusam. Eu via antes, quando eu falava sobre perdão, o semblante carregado de cada um, e olhava até assim, mas como? E cada um sabe o que passou, mas a gente sabe que o que a gente passou é fruto das nossas próprias experiências. Tem até pessoas que a gente não sabe nem por que não gosta, e outras a gente não sabe por que gosta. Olha, no primeiro olhar assim, essa pessoa eu conheço há muito, parece que eu conheço há muito tempo, é um semblante agradável, e o outro nós repugnamos no primeiro olhar. Então são impressões de um passado que não foi bom em termos das relações que tivemos. Mas é nossos irmãos, e é esses que mais representam o nosso aprendizado aqui. É esses que nós precisamos abraçar. Se nós não conseguirmos com os nossos braços físicos, que a nossa mente comece a trabalhar e fazer isso. Como diz uma companheira nossa, eu não consigo abraçar fulano pelas diferenças que eu tenho, mas meu benfeitor pode fazer isso por mim. Então tem várias formas de nós fazermos aquilo que devemos. Precisamos sim ter força de vontade. Hoje nós comparamos a carregar mágoas e estar preso a ressentimentos a estar dentro de uma cela preso. Não pode fazer nada, pode fazer tantas coisas. E o ser que tem a mágoa, que tem a raiva dentro de si é a mesma coisa. Não se abre com um sentimento melhor. Não consegue amar nem da forma que deveria ser os próprios que ele julga amar tanto, mas cria uma energia pesada.
Então vamos limpar os nossos corações de quaisquer tipos de ressentimentos mais pesados. Porque aí está a liberdade verdadeira. Nada nos é impossível depois de nós libertarmos dos nossos corações. Eu brinco sempre com o meu grupo de trabalho, de lá de São Borja, e várias pessoas não constituíram famílias. Eu digo, nunca é tarde para vocês tentarem novamente. Sabe, ter abrir o coração, mas não somente isso, casais, mas principalmente entre pessoas, entre irmãos, porque agora nós sabemos, todos nós somos irmãos planetários, como ele se colocou aqui. Não nos cabe cultivar ressentimentos, porque nós estarmos contra alguém, é nós estarmos contra nós. É isso que nós estamos gerando, é isso que nós trazemos para nós. Então, quanto mais sentimentos bons nós levarmos uns pelos outros, mesmo que a gente tenha alguma diferença, eu costumo dizer que eu não tenho diferença em relação a encarnado. Foi tudo muito bem absorvido por mim, mas eu sei que na espiritualidade ainda carrego algumas dos maus atos que eu pratiquei em outros tempos e que praticaram contra mim também. E assim somos todos nós na realidade. Então hoje cabe o nosso esforço, a nossa libertação, depende da nossa força de vontade. Ou como a gente sempre diz, é o preço que devemos pagar pela nossa liberdade.